Aí você tem uma reunião com Fui falar com a produtora, depois entrou a Biônica Filmes, que é grande responsável por esse filme ser feito. Aliás, um grande beijo para o pessoal da Biônica Filmes. Não eram eles no começo? No começo não, mas depois eles entraram. E aí... Aí vou lá, falo, quero fazer tal, aí me levam pra conhecer o Maurício de Souza, eu sento na frente do Maurício de Souza. Lá falei, no estúdio? Fui lá, ainda era na Rua do Curtume, né? Curtume, quando eu fui era lá também, agora mudou? Mudou. Já faz uns anos, tempo, já faz uns 2 ou 3 anos que mudou. Baixinho, o Maurício Souza, né? E ele tem cara de novo, né? E aquele sorriso dele. Simpático pra caramba. Nossa, não tem como você não tem um negócio, né? Um carisma que é... Eu sentei na frente dele e falei, e aí, o que você vai fazer no filme? Eu falei... Vamos filmar aí, né? Eu falei, olha... A única coisa que eu tinha na minha cabeça era... Como seria essa turminha se eles existissem de verdade? Esse era pra mim, era a minha única coisa que eu sabia. Tá. Que eu não ia fazer um filme tipo Dick Tracy. Tá, entendi. Que eu não ia fazer um filme... Eu não ia fazer o Speed Racer. Tá. Cheio de efeitos. Não, eu ia fazer um filme... Real. Mantendo todo o lúdico, mantendo toda a nostalgia, mantendo essa coisa do Turma da Mônica, Laços e Lições, que é atemporal, né? Então, você não vê que não tem celular, não tem televisão, não tem nenhuma indicação de quando aquilo está acontecendo, né? Foi tudo isso, voltando naquele assunto do começo, o que o diretor vai tem que pensar isso tem logo que pensar no começo, isso, né? E aí isso toda a equipe... E a equipe vai pegando essas diretrizes e vai criando e vai mostrando opções. E aí eu tinha que tudo aprovar com o Maurício, né? Tudo a gente mostrava pra ele, casting. Mas dele veio alguma indicação? Eu quero isso, não quero aquilo? Ele nunca dizia, faça isso. Eu mostrava pra ele e ele dizia, gostei. Na verdade, ele gostava meio de tudo, assim, né? Às vezes ele tinha uma coisa ou outra que ele falava, putz, eu não desenharia assim. Eu não desenhei assim, mas ele confiou muito na gente, mas muito. Vocês fizeram storyboard ou não? A gente não fez storyboard do filme, eu fiz storyboard de algumas poucas cenas. Tá. Eu fiz storyboard do teaser, que a gente filmou na primeira diária de filmagem, eu filmei um teaser. E algumas poucas cenas tinha storyboard. Mas a gente tinha um mood board de tudo, assim, né? Quais eram as cores, como é que a gente... Porque o filme também era dividido em 3 partes. Era a primeira... O Laços, né? Tô falando. O Laços era a primeira parte, se passa no bairro do Limoeiro. Basicamente, 33% do filme se passa no bairro do Limoeiro. Então, eu sabia que ia ter muita cor. Cor nas casas, nos carros, nas roupas. Depois, o segundo terço do filme se passa na floresta, onde eles se perdem na floresta em busca do floquinho. Então, eu sabia que ia ter noturna e verde e marrom. Tá. Então, eu sabia que ia ser menos... Então, eu pus muita cor no começo do filme. Até para contrapor, né? Tem um contraste. Sim. Depois. E a terceira parte do filme se passa na casa do Homem do Saco, que é o vilão do filme, né? Então, eu sabia que ia ser muito marrom. Então, eu compensava nos objetos. Então, tinha todo um pensamento, e era um pensamento de tipo locação. Isso, você levou umas pranchas pintadas. Tudo desenhado, tinha todos como... Inclusive, voltando no assunto do curso lá Você explica isso? Do barco, eu mostro as pranchas, os primeiros concepts, primeiros desenhos de figurino que a gente fez. O quanto do quadrinho você usou de... O quadrinho era a minha referência para tudo. Óbvio mais de cor? A graphic novel Laços já era um grande indicador de como seria um pouco mais na vida real, né? Que é maravilhosamente desenhada pelo Vitor e pela Luca Fage. Mas a gente voltava muitas vezes nos quadrinhos clássicos para entender como é que ele desenha um sofá. Como é que ele desenha... Então a gente percebeu que o Maurício desenha com traços muito cleans, né? São formas geométricas, cores chapadas. Não tem achura, não tem... Não tem. Isso aqui seria, por exemplo, já um pouquinho com muita informação, por exemplo. Mas isso aqui estaria... esse copo estaria... essas coisas mais... Né, elementos mais quadrados, formas geométricas então estariam... Isso tudo, foi para a direção de arte. Então tudo era pensado. Então a gente via essa geladeira super fazer... Né, óbvio que não com essa pintura. Mas televisão já não poderia estar, porque televisão data. Entendi. Celular não pode estar. Então qualquer notícia que eles tinham que ver num jornal. Não podia ser televisão. Tá. Então, que tipo de abajur poderia estar? Que tipo de sofá? Então, tudo tinha... A gente ia pesquisar como é... Né, locação, a praça. A gente foi lá para Poços de Caldas, que foi quase... No primeiro filme a gente filmou em várias cidades, mas o segundo, o Lições, a gente filmou tudo em Poços de Caldas.
Então é um lugar que não tem, no centro da cidade não tem poste, não tem fio, a arquitetura é toda de formas geométricas, um lugar meio parado no tempo. A praça, as árvores são todas desenhadinhas, então é o bairro do Limoeiro ao vivo, né? Em carne e osso, em carne e osso, a praça em carne e osso não existe, mas você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. E a seleção, né? Porque eu acho que o grande desafio era a seleção desse elenco aí, Sim. achar as pessoas certas para cada personagem. A gente começou, foram quase 9 meses. O Luciano Baldan, nosso grande produtor de elenco, a gente fez um site que as crianças poderiam se inscrever do Brasil inteiro. A gente começou com 7.500 inscrições de crianças. A gente recebeu, eu vi uns 2.000, 2.500 testes. Desses 2.500 testes, eu fiz presencialmente com 250 mais ou menos crianças, até que a gente foi reduzindo e eu apresentei para o Maurício 8, né? 2 opções para cada personagem. E ele ajudou a decidir. Mas eu já sabia que era esses 4. Eu já sabia que era a Júlia, o Kevin. E bateu com ele também. E eu falei, você pode dizer, eu já tenho meus 4. Não vou falar. E aí era uma reunião que tava o Sidão, tava a Mônica Souza, tava o Maurício. Pra quem não sabe, a Mônica existe mesmo. É, né? A filha do Maurício. É a filha do Maurício. Quando a Júlia Benite, que é a nossa atriz que faz a Mônica, quando ela apareceu na tela, a Mônica começou a chorar na hora. Assim, tipo, virou O Sidney já tava chorando antes de eu abrir o computador, o Sidão já tava chorando, que é uma manteiga derretida, maravilhoso, Sidão. Abraço, Sidão. Corintiano. E o Maurício, ele tava muito emocionado e ele escolheu os 4. Que eram os que eu já sabia que ele ia escolher, porque era... Mas quando eu soube disso, eu falei, não tem como dar errado. Claro, se for mal feito, mas... Tem muito como dar errado. Não. A maior chance era dar errado. Não, mas eu tô falando assim, não... claro, partindo do pressuposto que você tinha feito o bingo e tal, vendo a seleção dos atores, eu falei, cara, não tem como dar errado isso, né? Mas claro, sempre agradeço tem o voto de confiança. Pra mim, eu só pensava... Você pensava assim, putz, eu não posso estragar esse negócio. Não, eu pensava assim, que isso aqui era um filme que parte de 200 milhões de possíveis haters. E você sabe como a internet é cruel. Putz, se cria um movimento, né, de odiar. Quando a gente apresentou o elenco, a gente teve bastante no começo, primeiros 2, 3 dias, porque os haters aparecem primeiro, né? Eles sempre aparecem primeiro. Fazem barulho, né? Fazem barulho. E aí a própria internet começou a dizer, olha, gente, peraí, calma. Isso acontece com anúncios de Batman, anúncios de Corinthians, sempre? Sempre tem. E tudo bem, porque o mundo é plural e eu acho bom que isso até cria um burburinho, né? Até bom. Eu sou da política de que se o que você está fazendo tem verdade, se aquilo é verdadeiro, se tem um porquê que você está fazendo, se aquela faísca que eu falei ali, se tem alguma coisa que é muito verdadeira e você está fazendo aquilo com presença e verdade, para mim são as 2 palavras. Se tem presença e verdade naquilo que você está fazendo, as pessoas vão reconhecer. Então, eu concordo. Vieram os haters no começo, mas a própria internet começou. E quando o filme veio, e aí... E qual é a frase, qual é o que você pensaria desse filme? Como você pensou Então, o primeiro era um filme sobre a amizade. Então, eu queria fazer um filme em que os 4 vão se reunir para... Para mim, a palavra amizade era o mote do primeiro filme. Do Laços. E eu comecei a escrever o roteiro com o Thiago Dottori, e aí a gente começou a entender como a gente ia fazer essa adaptação da Laços para um filme. E eu falei, eu queria em algum momento, nessa versão live action, transpor o quadrinho, chegar num lugar em que o quadrinho não chega. Então, para mim, quando a gente escreveu a cena, que eu não sei se você vai lembrar, mas quem assistiu vai lembrar, quando eles estão perdidos na floresta e eles encontram uma bifurcação. E ali eles ficam brigando, porque o Cebolinha e a Mônica estão brigando de quem é o líder da turma. E eles estão brigando. E o Cebolinha fala, vamos por aqui, a Mônica fala por aqui. E aí eles começam a brigar, até que o Cebolinha chama ela de dentuça e baixinha. E aí eu tinha criado um código que é, toda vez que ela fica irritada, ela aperta a orelha do coelhinho. Eu já tinha criado esse código imagético e com sonoro. E ela aperta a orelha do Sansão. E você fica na cara do Cebolinha, já sabendo que ele vai tomar uma coelhada. E quando ele abre o olho, não toma essa coelhada, e ele olha a Mônica, e a Mônica tá chorando. Eu falei, aqui a gente tá
não é transgressão, a gente está indo além do que o quadrinho clássico chega. De alguma forma você ressignifica que todas as vezes que o Cebolinha fez planos infalíveis para roubar o Sansão, que é uma grande metáfora, né? Porque a gente quando é homem é tudo babaca. Claro. Homem é babaca. Cresce, fica cada vez mais, mais babaca ainda. Quando a gente destruiu o patriarcado, a gente começa a conversar. Mas os meninos, quando não sabem, quando eles gostam, o que eles fazem? Eles irritam as meninas. Enche o saco. E aí o Maurício faz isso de uma maneira genial, né? O maior contador de história do país. Ele quer roubar o Sansão. Ele quer... Não é o Sansão que ele quer, né? Ele quer atenção. Ele quer atenção. Ele quer ser aceito. Ele quer chamar a atenção. E como ele faz? Ele irrita. Então, quando a gente faz a cena... Eu entendi. Você tem uma quebra de expectativa. Uma quebra de expectativa. Tem a causa e efeito. Causa e efeito. E aí tem a causa e o efeito, você brinca com isso. É nisso que você falou de transpor o quadrinho. Porque, de alguma forma, você ressignifica. Quando você vê a Mônica chorando, você, de alguma forma, está dizendo que toda vez que ela deu coelhada no Cebolinha, no fundo, ela estava sofrendo. Porque ela queria ser elogiada por esse menino. E os meninos são babacas o suficiente porque eles são treinados e codificados, né, os modus operandi de repetir os erros, de que nós somos esses machistas, trogloditas, que a gente tem que ser o cara fodão, que a gente tem que ser o piadista, que a gente tem que pegar geral, que a gente tem que ser o cara que não sofre, que não chora, que não tem defeitos. E a gente é treinado para isso. Mas só funciona porque são personagens muito conhecidos. Então você não precisou mostrar antes uma repetição dela batendo para quebrar nisso. Já estava na cabeça de todo mundo. Mas a gente, de alguma forma, o filme, ele parte do pressuposto que eu tive que apresentar a versão live action. Exatamente. Então, a gente passa por todos os códigos. Isso que eu ia falar. Você fez o filme assim, eu vou fazer para quem nunca leu também? Você pensou nisso ou não? Não, eu não pensei porque eu nunca leio, porque eu achei que todo mundo já teria lido. Então. Mas ninguém viu a versão live action. Então, eu preciso apresentar como esses códigos do quadrinho funcionam no live action. Onomatopeia, sim, cara, é muita decisão, né? Que você assiste aquele... Qual aquele filme que, puta, é fantástico, né? Putz, eu não vou lembrar aqui. Cara, ele colocou vários códigos visuais, mas era para um outro público também. Sim. Vou lembrar daqui a pouco. Mas essas decisões vêm todas no começo. Mas eu queria sair um pouquinho do quadrinho. Então, eu fujo um pouco do quadrinho. Apesar de ele estar ali meio quadrinesco nas formas e nas cores... ele é um filme mais realista, né? Como seria se ele existisse de verdade.